bem-vindos. Estamos aqui com o único intuito de louvarmos ao Senhor. Vamos baixar nossas cabeças, assim assentados mesmo, e vamos pedir a direção do Senhor para esse nosso congregar. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos despertou nesse dia, Senhor, e porque estamos aqui, Pai, com o único objetivo de louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui se chegou, Pai. Esteja abençoando a vida de cada um. Recebe o nosso louvor e o nosso culto de adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um recadinho antes. Essa escada aqui é meio perigosa. Os banheiros são ali, para quem não conhece. Então, cuide no descer ali, porque essas escadas desce a escada e sobe a escada, né? Então, tenham cuidado. Outro recadinho é os copos. A gente deixou água ali, tem os copos. Guarde o teu copo e use ele. Se não conseguir até o final, pelo menos umas 5 vezes usar o mesmo copo. Porque há muito desperdício. E nesse mundo nosso de reciclagem e de economia, nós precisamos guardar o nosso copinho e usá-lo ele mais vezes. Amém? Amém. Vamos juntos louvarmos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Convido a ficar em pé, que a voz sai melhor. Jesus, em tua presença.
Continuar em pé, fique à vontade para louvarmos ao Senhor. Nós vamos declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, muito digno de louvor.
pessoalmente ainda, entender quão grande é nosso Deus. É por isso que estamos aqui, né? 3 que se formam em um: Filho, Espírito e Pai, a Trindade numa só pessoa. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e morreu, e morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas ele ressurgiu e ruge como um leão, e ele está aqui com esse vento sobrenatural sobre as nossas vidas. É só por ele que nós existimos. Manu, você passa o versículo que eu pedi para você passar para mim? Atos 20, 24 diz assim: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E nada tenho a minha vida por preciosa. Hoje, quando completamos 56 anos da PIB Papanduva, eu imagino que esse versículo é o versículo da igreja. Nada tem aquele templo de precioso, se não for para terminar a carreira e falar e testemunhar do Evangelho da graça de Jesus. Essa madrugada, quando eu estava orando, né, os jovens estavam dormindo lá embaixo no salão de festa, lá na igreja. A gente foi dormir tarde, nós estávamos cansados, trabalhamos a tarde toda ontem. E ontem eu falava para os jovens, eu dizia para os jovens que nós somos um vaso de barro, sem valor nenhum. Somos frágeis, nosso corpo é corruptível, nós não somos nada. Mas em nós há um tesouro, que é Jesus. E é esse tesouro que faz com que nós estejamos hoje aqui, festejando o aniversário da PIB. 56 anos, mais velha que eu, né? Quando eu nasci, já tinha pessoas aqui proclamando o Evangelho de Jesus. Essa madrugada eu comecei a pensar quantas pessoas passaram por ali, quantos missionários, quantos pastores, quantas vidas se renderam ao Senhor Jesus naquele lugar. Porque há 56 anos de igreja constituída, mas ela tem quase 70 anos. Foi a primeira igreja evangélica no município de Papanduva. E quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, tipo a Adriana, que nasceu praticamente na igreja, a gente ouve falar daquelas pessoas. Uns passaram, uns já estão na glória com o Senhor Jesus, outros estão em outras igrejas. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a igreja sempre vai existir ali, até o dia que o Senhor venha nos buscar. Porque essa é a função da igreja, testemunhar do Evangelho de Jesus. E se não fosse para isso, nós não estaríamos ali. Né? Eu pensava assim, quantos pastores, quantas esposas de pastor bem querida tiveram ali, né? Comigo ali eles brigam, eles falam que eu dou bronca, eles falam que eu sou ruim, eles falam que eu quero sair da foto e não faço parte do grupo de louvor. Disseram que vão pôr uma figurinha depois para tirar eu das fotos, né? Eles ficam pegando no meu pé, mas eles sempre vêm atrás de mim para ver o que vão fazer, né? Hoje de manhã, eles estão tão acostumados que eu sou chata e pego no pé da igreja, eles arrumaram todas as cadeiras, mas daí eles falaram, mas eu acho que quando a Marga chegar, ela vai dizer que é para fazer diferente. E não deu outra. Então, assim, já houve esposas de pastores e pastores de todos os tipos. Cada um no seu tempo fez o seu trabalho ali, para a honra e glória do Senhor. Não para engrandecer pessoas. Recebe as pessoas, sim, demais. Não para engrandecer pessoas, mas sim, queridos, para que o testemunho do Evangelho da graça de Deus possa ser conhecido por todos. Porque estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E cada um que está aqui nesta manhã foi porque o Senhor Jesus deu oportunidade de estar aqui. Não pense que eu vim aqui porque fui convidado. Não, você está aqui porque Deus tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. E nós ficamos muito felizes com isso, né? E eu choro com muita facilidade, né? E hoje eu disse que eu não vou chorar.
Porque hoje as músicas que eu escolhi para cantar, não vou cantar, eles que vão cantar, né? Mas assim, as músicas que eu escolhi para o tempo que eu vou estar aqui na frente, são só músicas da minha. Eu não podia vir aqui e não dançar o xalaiá com vocês. Eu danço todo ano, então nós vamos dançar o xalaiá aqui. E nós vamos cantar com as crianças. Eu vou pedir para o pessoal que as crianças venham aqui na frente, que nós vamos fazer parte das crianças já, porque depois eles podem brincar, porque hoje ninguém precisa ir para casa fazer almoço, tem tudo aqui, tudo prontinho, então o culto pode demorar. Pode vir aqui comigo, Duda. Sim. A Ana, Diego. Então assim, essas são as duas crianças do Ministério Infantil, né? E eu as considero valiosas, porque elas têm o Senhor Jesus na vida delas. E nós cantamos, vem aqui, Agatha Camargo, vem. Vem, Camargo. Vem aqui, Camargo. Às vezes, eu digo para elas assim, que eu vou pendurar elas na parede, mas elas sabem que eu não vou pendurar, mas eu só digo. E elas ficam lá comigo bem tranquilas, né? Então nós vamos cantar primeiro o xalaiá, e o xalaiá, ele é assim, o xalaiá todo mundo vai levantar e vai cantar e dançar junto. Que o xalaiá diz assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Daí, chá. Dança aí, Tatiana. Vamos ver o lado, né? Primeiro todo mundo para a direita, né? Chá, xalaiá, laiá. Chá, xalaiá, laiá. Chá, xalaiá, laiá. Xalaiá, laiá. Então todo mundo dançando xalaiá com nós aqui. Vamos para aqui. Eu acho que as crianças, os criancinhos veio aqui, ó. Já veio o Thales e o Caleb. Vem, Caleb, que as menininhas se juntam ali, ó, perto da rua. Isso. Vamos levantar de pé. De pé, não é só as crianças, não, é todo mundo se mexer. Nicolas, vem pra frente, Nicolas. Junto com as meninas. Isso, Nicolas. Isso. Sempre
que sempre cantava, né? Quando você estiver triste, de quem que nós temos que lembrar? De Jesus. Quando você, se sentir sozinho, mas você não está sozinho, porque o Senhor está com você. Podem sentar. Eu ia pedir para os nossos daqui vir sentar nessa fileira aqui, que de quem chegar fica mais fácil. Vocês estão de parabéns sentar na primeira fila, tá? É assim que tem que ser. Mas hoje vocês vão sentar ali na segunda, tá? Os irmãos podem sentar. Eu vou convidar o irmão Ricardo, a irmã Salome, os irmãos lá de Itaiópolis para vir aqui na frente. Nós cremos que um dia todas as línguas adorarão ao Senhor, com o seu idioma, a sua maneira, do jeito que sabe adorar. E muitas vezes nós não entendemos os desígnios do Senhor, porque Deus nos coloca em alguns lugares, né? E há mais ou menos um mês e meio, o Rosemar precisou assumir o trabalho ali em Itaiópolis também, né? Estamos ajudando os irmãos ali. E hoje eles vão cantar para nós. Mas eles não vão cantar em português, eles vão cantar em alemão, porque toda língua, povo e nação vai se dobrar diante do Rei Jesus. Em todo lugar, alguém vai dobrar os joelhos e declarar que o Senhor Jesus é o Rei. Então eu vou convidar eles, a irmã Salome vai explicar o que é esse hino, essa música para nós. E eles vão cantar em alemão e nós vamos cantar o refrão em português. Se alguém quiser cantar em alemão, pode cantar junto. Mas essa letra em alemão foi muito difícil. Até nós estávamos meio esquecidos. Paz e graça do Senhor para todos os irmãos. Essa música está baseada num versículo da Bíblia. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Então, essa música, ela revela um pouquinho da nossa vida. Ela fala exatamente como nós temos experimentado Jesus estando ao nosso lado. Quando? Quando nós estamos vendo nuvens escuras ao nosso redor, aí tem uma promessa. Vem de repente uma luz, Deus abre o caminho para nós. Ele diz: não fiquem com medo, porque eu estou convosco.
eternidade eu verei o rosto de Jesus e jubilei, eu falarei, não, ele nunca me deixou. Amém. Eu posso dar uma palavrinha para os irmãos? Dá licença. Esses tempos atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, eu fiz uma viagem à tardezinha, marando o campo. Eu cheguei na casa desse senhor, ele não estava lá na fazenda no Rio Azul. Eu fui até no Rio Azul, visitei esse senhor, e nisso anoiteceu. E vocês devem conhecer, talvez, o trajeto de Santa Teresinha até Itaiopolis, que é aquela serra que desce, serra que sobe. E quando eu cheguei em Santa Teresinha, já escureceu. E eu sozinho, aquele carro, eu digo, agora aquela serra perigosa, que eu já sabe que às vezes há bandidos nesse trajeto. Mas eu pensei assim comigo, eu vou embora para casa sozinho. Eu com Jesus vou vencer esta viagem, mesmo à noite, mesmo no escuro. Eu dirigindo, parecia que tinha alguém assentado ao meu lado. Eu olhava, mas não tinha ninguém. Por surpresa, de repente me tocou. É Jesus, com os anjos dele. Estão te acompanhando. Daí, mais tarde eu falei com o pastor Miguel, eu disse, olha pastor, não sei em que conversa, nós chegamos. Daí também falamos de Jesus e os anjos da guarda. Eu digo, por onde eu ando, por onde eu andei, por 15 anos dirigindo caminhão, em trajetos perigosos, cargas perigosas, Deus sempre, Jesus com os seus anjos da guarda, sempre me acompanhou. E por isso eu quero dar graças a Deus, graças ao nosso Jesus, que Ele sempre nos acompanha, desde que nós não se afastemos da fé em Cristo Jesus. Esse seria o meu testemunho. Obrigado. Obrigado. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom nós temos essa certeza, né, que Jesus nunca vai nos deixar. Por isso que nós estamos aqui comemorando mais um ano de vida como igreja. Como a Margarete falou, 56 anos como igreja, mas como congregação, quase 70 anos, né? Eu acho que só o irmão Ricardo e a irmã Salome é nessa idade aqui, né? Os demais são todos abaixo quase dos 50, né? Mas que bom que a gente pode comemorar esse tempo. A Igreja Batista de Papanduva, ela é a primeira igreja evangélica nessa cidade. E quando a gente fala com as pessoas, né? Eu já fui daquela igreja, né? É muito bom quando você conversa com pessoas e eles dizem, eu já fui, mas eu continuo sendo parte da igreja do Senhor. O mais triste é quando a gente olha para alguém e ele diz, eu já fui, e hoje não sou. O que nós como igreja temos feito? Deus, Ele está construindo a sua casa. E a sua casa, ela não é aqui na terra. Não é essa casa terrena da qual nós moramos, da qual nós congregamos, mas é a morada lá na eternidade. Ele mesmo falou, irei ao Pai preparar um lugar para vós. O nosso anseio, o nosso desejo é de estar nos braços do Pai novamente. Por que novamente? Porque nós somos criação dele. Então, com certeza, nós vamos voltar para a casa do Pai. Eu quero estar compartilhando com os amados nessa manhã um texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 até o 22.
E depois nós vamos estar caminhando desde o versículo 1. Efésios, NVI. Qualquer um, eu não coloquei nenhuma tradução aqui. Só deixei isso. Palavra de Deus para nos dar esse norte. Qual é essa casa que Deus está construindo para a nossa vida? A palavra de Deus diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Jesus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos sentimos, Senhor, privilegiados por poder estar mais um tempo reunidos em Teu nome. Quando estamos reunidos, nós somos a Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, reunida nesse local para Te agradecer, para Te louvar. Como é precioso, Pai, a gente olhar e ver pessoas de várias igrejas, mas pessoas que fazem parte desta mesma família do Senhor. Pessoas que estão aqui para Te louvar, para Te agradecer. Por isso, Senhor, receba o nosso louvor, não somente através dos nossos cânticos, mas através do nosso momento de devoção a Ti. Eu sei, Senhor, que quem está aqui como plateia não são as pessoas que estão sentadas, mas sim é Cristo. Todos nós que estamos aqui, nós estamos prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Criador. Por isso, Pai, receba esse culto como um aroma suave na Tua presença. Pois eu oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. Desde já eu quero agradecer os irmãos da Betel que estão aqui, também alguns irmãos, os irmãos do Taquaral também, os irmãos já foram apresentados ali de Itaiópolis, acho que são todos, o irmão Reginaldo, a Maíse, que são ali de São Bento, e também temos o seu João, agora esqueci o nome da mãe da Aline. Antônio, João já estava, eu já estava consagrando ele a outro, é o Antônio, Que Deus abençoe vocês, sejam sempre bem-vindos. Eu não sei porque, seu Antônio, eu achei o senhor parecido com o João. Quem sabe possamos chamar a partir de agora, Mas que bênção, que bom que vocês estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aconchegando o coração de cada um. E nós possamos estar vivendo esse tempo de alegria na presença do Pai. Quando eu penso, amados, no aniversário da igreja, nós temos que entender que nós temos uma missão. E essa missão foi Deus que nos delegou. Mas no capítulo 2, versículos de 1 a 3, nós vamos ver qual é essa missão que Deus nos delegou para que a gente possa cumprir como igreja. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual é a nossa função? A nossa função como povo de Deus é resgatar o mundo através de Cristo. Nós recebemos essa função de resgatar. Deus nos escolheu para que a gente possa viver nesse mundo, mas não faça parte dele como misturado. Eu sempre falo na igreja que nós devemos estar inseridos e nunca misturado, porque quando nós estamos misturados, nós nos tornamos iguais a todo mundo.
E Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para a gente ser sal e luz. E quando Ele fala que nós estamos vivendo sobre a influência, sobre o domínio de Satanás. Quando Ele está dizendo, volta no versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem do mundo e do príncipe do poder do ar. Ele está falando sobre Satanás, sobre a influência do maligno na vida do ser humano. E Deus, Ele quer nos resgatar, porque através do pecado entrou o inimigo usando e abusando de todo aquele que se dobra perante Ele. E nós, como igreja, nós temos essa função. No mundo onde o sentido geralmente é negativo, nós muitas vezes estamos limitados ou ficamos com medo de deixar o Espírito Santo de Deus agir. Nós temos medo de demonstrar quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Muitos de nós ainda agem como agentes secretos de Cristo. No trabalho, na escola, no dia a dia, ninguém sabe que você é cristão, porque você não deixa transparecer o brilho do amor de Cristo. Como é triste, Eu tenho só um filho, homem, e tenho 3 filhas meninas. E como eu me alegrava quando meu filho, quando ele era pequeno, ele falava: pai, que bom que eu sou parecido com o pai, E será que nós podemos falar para Deus: que bom que eu sou parecido contigo? Ou nós temos vergonha de falar quem é o nosso pai? Muitas vezes nós não conseguimos fazer a diferença nesse mundo, porque nós vivemos numa competitividade, competindo com todo mundo. E essa competitividade, ela vira uma rivalidade aonde a gente está. Nós queremos ser melhor que os outros. E a palavra não diz que nós somos melhores que ninguém, mas ela diz que nós temos que agir diferente dos outros. Só que quando nós achamos que somos diferentes, nós queremos ser melhores. Nós todos somos criaturas de Deus, e quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos por adoção. E quando nos tornamos filhos, nós aprendemos a viver de uma forma totalmente diferente. Versículos 4, 5 e 6, a palavra de Deus vai nos dar essa orientação, que hoje nós, realmente como igreja, nós temos que viver. Todavia, Deus é quem é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus, Ele nos alcançou. Ele nos alcançou para que a gente possa alcançar o mundo através do seu Filho amado Jesus Cristo. Como você tem vivido? Qual tem sido a tua referência no dia a dia aonde você está inserido? Deus, Ele quer resgatar as pessoas que estão se perdendo todo dia. Existem tantas pessoas se perdendo em todo o tempo, e nós, como nos consideramos essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo de Deus, como nós temos praticado esse Evangelho de Cristo? Como igreja, como nós temos vivido? Será que são apenas 56 anos sem fazer a diferença onde nós estamos? Como nós estamos respondendo? Primeiro, a cidade de Papanduva. Como nós temos respondido aos vizinhos da nossa casa, aos vizinhos da nossa igreja? Será que realmente eles têm prazer em que a gente está ali? Ou eles não veem a hora que a gente sai daquele local e vai embora? Ou se você for embora, você vai fazer falta onde você estava? Nós temos que parar e começar a pensar. Nós viemos para esse mundo com um propósito. E o propósito de Deus é fazer com que a gente seja esses agentes resgatadores das pessoas que estão se perdendo. Por quê? Porque Ele fez nós nos assentarmos nas regiões celestiais juntamente com Ele. Nós somos esse povo escolhido. Mas será que estamos vivendo como esse povo escolhido? Será que nós estamos praticando essa forma?
Amados, o aniversário da igreja, nós devemos agradecer a Deus pela misericórdia. O que é misericórdia? É um favor imerecido. É mesmo a gente não merecendo, nós reconhecemos que Deus está conosco. Versículo 7 até o 10, ele continua falando: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, amados, você não é salvo por obras. Obras é obrigação de todos nós. Todos nós temos a obrigação de praticar as coisas boas. Todos nós temos a obrigação de estar ajudando uns aos outros. Vocês lembram quando Jesus estava na casa dos seus amigos e chegou uma mulher com um óleo e derramou sobre ele ungindo? O que seus discípulos falaram para ele? Mas mestre, esse óleo que ela jogou sobre você, se a gente fosse vender, dava o salário de quase um ano. Quantos pobres nós poderíamos ajudar? E o que Jesus fala para eles? Ela fez o que era correto. Será que ela fez o que era correto? Jogar todo aquele óleo sobre Jesus, em vez de ter ajudado os pobres? Eles pararam e talvez ficaram pensando, como você está pensando agora. Jesus falou: os pobres amanhã ainda estarão. Por quê? Porque aqueles discípulos ainda não entendiam que Jesus seria morto por cada um de nós. E quando aquela mulher ungiu Jesus com aquele óleo tão precioso, Jesus falou para ele: ela fez o melhor, porque ela estava preparando ele para a sua morte. E os pobres continuariam, eles poderiam ajudar no outro dia. Mas muitas vezes a gente não se preocupa, a gente só preocupa com o financeiro e não se preocupa o que nós podemos fazer a diferença. Então esse verso do 7 a 10, ele demonstra, a misericórdia. Deus nos salvou para que pudéssemos ser abençoadores. Deus não nos salvou para a gente ficar sentado num banco achando que está bom. Deus nos salvou para que a gente possa estar envergonhando o mundo com a presença de Deus, porque a presença de Deus tem que constranger as pessoas que estão vivendo de forma errada, a não ser que eu não tenha essa presença. Eu sempre falo, não é porque você está dentro de uma igreja que você é salvo. Você é salvo porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. O estar numa igreja é obrigação nossa. Por quê? Por que é obrigação? Se eu aceito a Cristo e Ele manda eu congregar, eu não posso congregar na televisão da minha casa assistindo o culto. Eu não estou congregando. Não que seja errado, você pode assistir cultos na televisão, na internet, mas quando a Bíblia manda congregar, eu entendo como congregar é o estar junto. Você se torna a igreja de Cristo, por isso que em 1 Coríntios 11, a palavra de Deus diz: quando se reunirem em meu nome, fazer isso em memória de mim. Ele não está falando quando você estiver sozinho, fechado no teu quarto, aí você está fazendo em memória de mim. Não, é quando estamos reunidos. A igreja, sim, é quando está reunida. Senão você é somente o templo do Espírito Santo. Mas para se tornar igreja, você tem que ser esse corpo. Esse corpo com rostos diferentes, mas que creem e vivem o amor genuíno do Senhor. Para isso que nós fomos chamados. Por isso que Deus quer que a gente viva essa forma totalmente diferente. Deus realmente, Ele nos ama de verdade. E o seu amor Ele demonstrou lá na cruz. E muito mais quando Ele derrama a bênção sobre a nossa vida. Quando você se torna superabundante. Mas quando a gente pede muitas vezes para você dar um testemunho, a gente muitas vezes, mas pastor, eu não tenho nada para contar, O que eu vou contar? Não aconteceu nada comigo. Só de você poder levantar já é um milagre do Senhor. Quantas pessoas gostariam de ter recebido esse milagre? Estão acamadas, estão passando dificuldades,
e não tem esse presente. E nós temos. Por isso que nós devemos viver grato em todo o tempo. No aniversário da igreja nós devemos comemorar a unidade do corpo. Nós nos tornamos únicos em Cristo. Versículo 19 do capítulo 2, quando nós lemos, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros. Vocês não são desconhecidos. Vocês fazem parte dessa família. Não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele não está falando que você é membro da família Roberto, da família... qualquer família, né? Família Roberto porque é minha, né? Mas ele está falando que você é parte da família de Deus. Você é membro desse corpo. Esse corpo bem formatado no Senhor. É isso que Ele quer que a gente entenda. Nós somos parte dessa família. Embora nós possamos talvez não conseguir entender muitas vezes alguns familiares desse corpo, porque são diferentes. Nem na nossa própria família nós não conseguimos entender todo mundo. Por que são diferentes? Eu nunca entendia porque na minha casa nós éramos 3 mais claros e 3 mais escuros. E se somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? E eu até hoje não entendo porque meu filho nasceu com olhos claros. Deixa eu justificar, né? A minha mãe, ela é italiana e os olhos dela são bem claros, né? Então meu filho puxou os olhos da minha mãe. Mas são pessoas diferentes. Mas por que só ele puxou? Por que as outras filhas não puxaram também? E a gente não entende por que essas coisas acontecem. Mas nós fazemos parte da mesma família. São pessoas diferentes, que agem de formas diferentes, mas creem num único Deus e vivem esse amor soberano na sua vida. É isso que nós temos que aprender. Indiferente de quem somos ou do ângulo que você está olhando, você faz parte dessa família. E essa família, ela tem um lugar precioso quando ela se encontra, quando ela está junto. Os irmãos da igreja sabem como nós temos prazer quando nossos filhos estão ali, né? O Edson fala, até a fisionomia parece que muda. Por quê? Porque nós temos prazer quando os nossos filhos estão juntos. Aí vem filho, vem nora, vem genro, vem netas. É uma família estendida. E quando nós estamos reunidos como igreja, aí nós estamos completos. Por quê? Porque nós aprendemos a amar em todo o tempo. Esse amor de Deus, ele faz com que a gente viva o sobrenatural. Versículos 14 até o 16. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nós, através do pecado, éramos inimigos de Deus. E foi através da cruz que ele nos reconciliou. E quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos que nós estamos vivendo o presente, o amor genuíno de Deus. Nós estamos vivendo, nós estamos fazendo a diferença. Porque o amor de Deus, ele gera raízes profundas no nosso coração. Se você não tem essas raízes profundas, você é como o eucalipto, né? Aqui a maioria, né? O irmão, né? Tira a lenha, né? O eucalipto, a raiz dele é muito rente, né? Qualquer vento, qualquer esforço, ele cai. Mas quando a gente tem aquela raiz profunda, a dificuldade para derrubar aquela árvore. E na presença de Deus nós temos que ter essas raízes profundas. Tem muitas pessoas que eles são levados por ventos de doutrinas, não conseguem criar raízes. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, depois eu estou para colar, é onde o vento leva. Você não é um eucalipto, você é um cedro.
que tem raízes profundas. A igreja de Cristo é esse cedro que tem raízes profundas, que te leva para a eternidade, que faz com que você possa estar firmado cada vez mais. Por isso que o versículo 20, ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, tendo Jesus como princípio de toda a nossa vida. Ontem caiu uma perguntinha lá, né? No momento que eles estavam fazendo a gincana, os jovens e os adolescentes, né? Caiu uma pergunta, né? Então tinha a ver com tudo isso, e eu dei uma explicação, né, dizendo que Pedro, né, biblicamente não é e nunca foi o primeiro Papa, né? Porque quando Jesus está edificando a igreja, ele não está edificando sobre Pedro, mas sobre ele mesmo. Que Pedro significa pedrinha, e Jesus é essa pedra angular. Então ele estava dizendo para Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas estava se referindo a ele mesmo, não a Pedro. Por isso há controvérsias quando dizem que Pedro foi o primeiro Papa. E para começar, Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então vai contramão o que é pregado, não por nós, né? Porque nós pregamos a verdade. Mas, amados, entendendo tudo isso, nós sabemos que nós somos edificados em Cristo, que é essa pedra angular. A Igreja Batista de Papanduva continua com suas portas abertas há quase 70 anos, porque está edificada em Cristo, que é essa pedra. E você, onde está edificado? Qual é a tua edificação? Onde você tem colocado toda a tua força? Quando a gente vive apenas preocupado com as demais coisas, nós perdemos a oportunidade, o privilégio de viver ao amor de Deus. Nós perdemos o privilégio. Amados, nós temos que entender que ser cristão é um estilo de vida. A partir do momento que a pessoa entender que ser cristão é um estilo de vida, ele vai mudar. Por que é um estilo de vida? Porque é uma forma diferente de viver num mundo que tem tendências tão distantes daquilo que Jesus nos ensinou. Eu vou repetir. Ser cristão é um estilo de vida, uma forma diferente de viver num mundo com tendências tão distantes daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. O mundo prega doutrinas distantes do que a palavra nos orienta. A partir do momento que o jovem, a criança, a pessoa adulta entender que viver um cristianismo é uma tendência de vida, é uma nova forma de viver, um novo estilo, você realmente vai ter raízes profundas. Mas enquanto você viver seguindo as tendências ou a conformidade do mundo, você nunca vai criar raízes. Se nós estamos com as portas abertas há quase 70 anos, é porque nós entendemos que esse estilo de vida é o que faz a diferença, é o que te move, é o que vai te levar para o céu. Mas quando você não aprende isso, você vai ficar sendo levado para lá e para cá. Onde você tem firmado a tua vida? Quando a gente entende tudo isso, nós sabemos que a igreja ela deve agradecer por poder ainda se reunir em nome de Cristo. Existem tantos países que eles não têm esse privilégio que nós temos de estar reunidos, e muito menos de ter a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje nós muitas vezes não levamos mais, nem na igreja a Bíblia, porque agora temos os smartphones, temos os nossos iPads, os tablets, você leva, é projetado, por que eu vou carregar, Eu já era um agente secreto e ainda mais, agora não precisa nem levar as ferramentas escondidas. Nós perdemos a oportunidade. Aí, ontem foi feito um esgrima bíblico, Os mais tempo de igreja, sabe o que é o esgrima bíblico? É você pegar, estar com a tua Bíblia na mão, abaixa a Bíblia, daí ele faz a pergunta, agora desembanha a tua espada,
Você pega a Bíblia, agora vai, procura. Como é difícil você manusear a Bíblia, porque você não tem hábito. A Adriana, essa semana, ela postou uma imagenzinha, né, de uma criança numa biblioteca, né? A professora deu o livro para ele e ele olhando, né? Ela falou, esse aí você não precisa ligar na tomada, é só você virar a página, né, que você vai conseguir visualizar. Nós estamos tão acostumados com a modernidade e acabamos esquecendo aquilo que é simples. A Bíblia nós temos que ter ela em todo tempo. Aproveite enquanto você pode carregá-la. Mas o principal é que você carregue no coração. Da tua mão alguém pode tomar, mas do coração ninguém tira. E nós como igreja aprendemos a viver essa intensidade do reino de Deus. A igreja, amados, nós temos que entender que é o lugar onde eu e você aprendemos a derramar os nossos pecados, a assumir o caminho de Deus, a nos derramar na presença do Pai. A igreja é também onde nós encontramos descanso para a nossa ansiedade. A igreja é aquele local que você alivia todas as suas preocupações, onde você consegue descansar, onde você consegue encontrar liberdade. Você tem encontrado isso? Tudo isso porque a igreja, ela não é nossa. A igreja, ela está em Cristo Jesus. E é nele que nós encontramos descanso. Não é no templo, naquele local, mas é em Jesus Cristo que nós encontramos esse descanso. Você tem buscado descanso no Senhor? Você tem buscado refúgio no Senhor? Ou você quer viver mais 56 anos correndo atrás do vento? Nós temos que estar firmados. Quando você vive firmado na presença do Pai, você é mais que vencedor. Eu quero chamar os irmãos do louvor para a gente cantar mais uma música. Depois eu quero orar com você. E lembre, preste atenção nessa música. Essa música vai dizer por que nós estamos com as portas abertas ainda. Porque com certeza o inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo. Leia e execute o que está escrito ali. Estamos em pé? Estamos em pé, isso. Vamos ficar em pé e vamos declarar que nós estamos em pé porque o Senhor nos sustenta. Estamos em pé.
Você entendeu por que nós continuamos com as portas abertas? É porque o inferno não tem poder sobre a igreja de Cristo. Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, que Tu és o Deus das nossas vidas em todo o tempo. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E nós declaramos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão sobre cada igreja aqui representada. Nós cremos no Teu poder, cremos que Tu és o nosso Deus. Sabemos que estamos vivendo essa missão de resgatar o mundo perdido e levá-los para conhecer o verdadeiro amor de Deus. Entendemos, Senhor, que Tu és o único Senhor e Salvador, o único do qual nós nos prostramos perante os Seus pés, porque Tu és o único que traz esperança, Tu és o único que traz vida e uma vida abundante. Que nessa manhã nós possamos ser entendidos que temos que fazer a diferença onde nós estamos. Temos que ser a igreja de Cristo em todo o tempo. É na empresa, é no dia a dia, é no colégio, é na reunião com os familiares, é na reunião com os amigos, é por onde nós andarmos, temos que levar a Tua palavra. E essa nação santa, essa igreja do Senhor, é o que vai fazer a diferença. Entendendo, Senhor, que nós fazemos parte desse novo estilo de vida, esse estilo de vida que constrange o mundo, porque é uma geração totalmente diferente. Nós somos esse povo escolhido para esse tempo, por isso temos que trabalhar e pregar o Evangelho a toda criatura. Continua nos abençoando, Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Nós vamos estar cantando o hino do cantor cristão 579, que diz: ruge forte e contundente a guerra do pecado. Ela fala no estribilho que é olhando para quem que nós devemos estar? Para Cristo, olhando para Cristo. Sim.
amém? E nós vamos estar aí cumprimentando uns aos outros, uma forma assim de nós estarmos ensinando o nosso culto, declarando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Eu dou risada com facilidade e eu também choro. E eu choro porque eu sei da grandeza do nosso Deus. E mesmo, talvez vocês não entendendo, hoje houve um milagre aqui. Eu não vou citar nome, eu não vou citar quem foi, mas hoje houve um milagre muito grande nesse lugar. Isso constrange o nosso coração. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos nisso, nessa fonte de água viva, nesse manancial que nas nossas vidas nunca vai secar. Nós queremos que as portas do inferno nunca, jamais vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. E hoje houve um milagre e eu estou chorando de alegria. Porque a pessoa sabe. E eu sei o que Deus fez nesse lugar. Eu vou orar para encerrar. E nós iremos servir o almoço. Meio-dia já vai estar pronto. Eles vão estar arrumando aqui. Aproveite para conversar com quem você não via há algum tempo. Né? Aproveite para confraternizar. Agradecemos a Deus todos que doaram. Gente, tem muita comida, tem muita sobremesa, tem muito bolo que nós não tínhamos nenhum de colocar aqui dentro hoje, né? Tem muito refrigerante, muito suco, tudo de muito. Porque esse é o tamanho do nosso Deus. O Deus que supre todas as necessidades
O Deus que não traz miséria aos nossos corações, mas faz com que nós, mesmo sendo poucos, consiga fazer algo grandioso, porque não é nosso, é do Senhor. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo de culto. Eu te louvo, Deus, pela tua grandeza. Eu te louvo pelo milagre que houve aqui nesta manhã. Eu sei que é resposta de oração, Senhor, e a tua palavra diz que tu ouve a oração dos justos. Pai, nós não somos nada, somos fracos, mas tu és grande, como cantamos. E que esse manancial de águas, Deus, flua sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. E que cada um possa irradiar essa graça do Evangelho de Cristo em suas vidas. Nos abençoa, Senhor. E até aqui, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Mateus, vai falar para nós. Continuação do jovem, certo? A gente vai continuar com a atividade dos jovens, só que eu acho que não vai dar tempo antes do meio-dia, porque daí tem que arrumar tudo. Então, assim, logo depois do almoço, eu venho aqui no microfone e chamo, mas daí não é só para os jovens, todo mundo que quiser participar. A gente tem algumas atividades, vamos dizer assim, bíblicas, e outras atividades não tão bíblicas assim, mas, né, enfim, tipo corrida do sábado, essas coisas, né, não é nada de fora disso. Tá, mas aí tá todo mundo convidado, beleza? No caminho